Olá, boa noite. Só esperar chegar o sinal aqui para a gente começar nosso bate-papo de hoje. Esperar sincronizar os sinais aqui. Já dar boa noite para você que está chegando aí, que está aqui conosco no nosso E-News. Lembrando a vocês que o E-News é uma produção independente, não está ligado a nenhuma instituição. A gente faz aqui a nossa própria programação, a gente cria o nosso próprio conteúdo, de forma que a gente tenta levar para o nosso público, o melhor conteúdo possível. Havia um tempo já que a gente não estava fazendo, são diversos atividades, e aí nós não conseguimos de fato dar conta de todas as atividades, mas aí aos poucos nós vamos fazendo, estendendo aí o nosso carinho aí aos profissionais de enfermagem que nos acompanham através da rede do Facebook, né? Hoje nós somos, digamos assim, um canal que tem uma aceitabilidade boa no meio da enfermagem, porque nós tratamos as informações com ética e responsabilidade. Então, a Enfermagem News, embora tenha recebido as críticas, tem aí aqueles que por eles estarem fechados, mas nós continuamos aqui levando informação a vocês. E aí temos aí a Tatiana Luana dos Santos já dando aqui uma boa noite, dizendo: vamos estudar, vamos lá, nós estamos aqui para isso. Nosso debate de hoje é sobre o novo Código de Ética da Enfermagem, né, que entrou em vigor há 3 dias mais ou menos, 2 ou 3 dias, e já começa a surtir seus efeitos aí. E aí nós vamos estar debatendo esse Código de Enfermagem, que eu acho que é importante, sobretudo para quem vai estar fazendo concurso. Dizer que estava todo mundo acostumado com a resolução 311, né? Nós estávamos acostumados com a resolução COFEM 311, e agora nós temos que riscar essa ideia de 311, né, e tratar apenas da resolução 564 de 2017. Lembrando a vocês que o Código de Ética da Enfermagem, só para a gente fazer uma analogia, uma comparação, ele equivale ao nosso Código Penal. Mas nós temos uma resolução 370, que é a que equivale ao nosso Código de Processo Penal, ou seja, seria um Código de Processo da Enfermagem. Então você é punido e tem digamos assim, os princípios éticos, e as obrigações e os direitos previstos no Código de Ética, e você tem a maneira como se processa os processos oriundos do Código de Ética, você vai ter na resolução 370. Nós vamos buscar em algum momento também estar trazendo aí para vocês a resolução 370. Então é muito comum, né, as profissões, as ditas profissões liberais, aquelas profissões que os profissionais são profissionais liberais, tem um código. Lembrando a vocês que na enfermagem são profissionais liberais apenas os enfermeiros. Os técnicos de enfermagem não são profissionais liberais, eles dependem do enfermeiro para realizar suas atividades. Portanto, os enfermeiros são profissionais liberais e técnicos e auxiliares não são profissionais liberais. Então, esse código, embora ele atenda a toda a categoria, mas ele recai o dever de responsabilidade sobretudo sobre os enfermeiros. Tá? Só voltando aí, Código de Enfermagem, Código de Ética da Enfermagem equivale como se fosse o Código Penal, e aí você tem a resolução 370, que equivale ao nosso Código de Processo, que é a maneira, ou um código de procedimento, que é a maneira como se processa
no caso, por exemplo, de uma denúncia de enfermagem. Esse código ele teve foi construído a partir aí o COFEN teve a vontade de reformular a resolução 311, que era lá de 2007, já não atendia mais aí a modernidade, e aí foi feito um grande debate, o COFEN iniciou esse debate, né? Nós participamos ativamente desse debate, tivemos presente em alguns momentos desse debate, um momento que deu para estar presente, que às vezes não depende só da nossa vontade, né? Tem outras vontades que aparecem no caminho, e aí nós conseguimos em alguns momentos participar, tá? Então, ainda o Dr. Manuel Carlos, né, Nery, o Dr. Manuel Nery, a qual temos muito respeito, nós também temos que reverenciar aqui a disposição que ele tem para reformular o Código de Ética da Enfermagem, e aí já se pensa inclusive em também reformular a Resolução 370 para dar aí uma cara nova ao processo da enfermagem, né? Trazendo novos conceitos, novas formas, porque aí a sociedade, como ela é dinâmica, dentro desse dinamismo é preciso que a gente também tenha aí a possibilidade de nos modificar. Lembrando que nós vamos estar debatendo sempre aqui nós vamos estar debatendo aqui em alguns momentos o Código de Enfermagem, vamos tentar fazer um debate dele, né, com essa proposta dentro do Enfermagem News. Nós vamos estar com essa proposta de estar debatendo, né? Então o E-News vai estar debatendo aí o Código de Ética da Enfermagem, de maneira que a gente possa estar discutindo, dialogando com toda a categoria sobre esse código. Então, a primeira parte desse código que é importante analisar, e aí eu chamo muita atenção, que é o preâmbulo. Às vezes a gente não dá muita ênfase ao preâmbulo, né? Assim, eu via muita gente discutir o código anterior, mas as pessoas não davam muita ênfase nem ao preâmbulo do código anterior e nem aos princípios que estão logo após esse preâmbulo. E aí nós vamos começar discutindo primeiro esse preâmbulo, né, com o Conselho Federal de Enfermagem, ao revisar, por isso que é uma norma revisadora, e a gente já vai aprendendo com isso, que o atual Código de Ética da Enfermagem ele é uma norma revisadora. Ao revisar o Código de Ética da Enfermagem, o CEP, norteou-se por princípios fundamentais, que representam imperativo. Então, quando eu disse que são princípios fundamentais que representam imperativo, existe toda uma principiologia aí, que inclusive é maior do que o próprio corpo, né, desse código. Por que ela é maior? Porque são princípios. Você pode ferir, inclusive, um artigo, mas você não pode ferir um princípio. Isso quer dizer que é imperativo, são princípios que são imperativos para a conduta profissional. E considera que a enfermagem é uma ciência, arte e uma prática social. Tá? Então aqui nós temos 3 elementos que compõem a enfermagem. Primeiro, que ela é ciência. Ela é ciência porque ela tem método, né? Isso aí já é lá desde Descartes, com o discurso do método, a gente começa a aprender que a ciência é aquilo que tem método. Então ela tem um método próprio. Tendo um método próprio, ela vai ser ciência. Ela é arte porque cuida, então é a arte do cuidar, e ela é uma prática social, ou seja, ela está enraizada no seio da sociedade, e a sociedade assimila isso como uma prática, né, a prática da enfermagem como sendo uma prática social. Portanto, há de se considerar esses 3 elementos na hora do fazer da enfermagem, tá? Do fazer da enfermagem. Portanto, é preciso considerar isso tanto no momento de punir, e a gente vai ver dentro do Código de Ética, como no momento de atenuar essas penas, também nós vamos ver isso também dentro do Código de Ética, aí, com seus agravantes e atenuantes. É claro que esses agravantes e atenuantes vai estar baseado, sim, vai buscar esses 3 elementos que são componentes fundamentais, esses princípios, e considerar esses elementos, que é a ciência, a arte e a prática social. Aí a enfermagem é indispensável à organização e ao funcionamento do serviço de saúde. Com isso, o preâmbulo já nos diz, e já mostra para toda a sociedade, que sem enfermagem não há saúde, não há como fazer saúde.
até porque nós somos hoje aproximadamente, para mais ou para menos, aí 2 milhões de profissionais no Brasil, né? Dentro desses 2 milhões de profissionais nós temos 1,5 milhão de técnicos auxiliares de enfermagem, e agora tende a aumentar o número, com a acepção aí, embora nós temos uma posição contrária a isso, mas tem uma acepção aí de que nós temos os agentes comunitários de saúde na iminência de também, após as suas formações e devido ao registro nos conselhos, também se tornarem técnicos e auxiliares de enfermagem, e aí você vai ter mais um incremento aí de 200 a 300 mil profissionais. Então você tem toda essa gama aí. Nós chegaremos aí em pouco tempo, há pouco mais de 2 anos, nós vamos chegar aí próximo a 1.700.000 técnicos e auxiliares de enfermagem e cerca de 550 a 600 mil enfermeiros. Então essa prática que vai estar fazendo o serviço de saúde, que vai ser o componente do serviço de saúde. E aí a enfermagem tem uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Está lá no preâmbulo, tá? Eu estou no preâmbulo ainda. Responsabilidade da promoção e restauração da saúde, a prevenção dos agravos e doenças e o alívio do sofrimento. Então, esses são 3 elementos, esse é outro tripé que deve se levar em conta, que é a restauração da saúde, promoção e restauração da saúde, a prevenção de agravos e doença e o alívio do sofrimento. E aí aqui entra questões de bioética, questões do biodireito e por aí vai. Isso é um outro momento, e é uma discussão grande que se pode fazer só em torno desse preâmbulo, né? Eu estou só trazendo aqui de forma rápida, para que vocês que estão nos acompanhando, que vai nos acompanhar depois que o vídeo vai ficar à disposição, possa compreender melhor o que significa o preâmbulo, porque muitas vezes até os conselheiros mesmo não se detêm sobre o preâmbulo, pega somente o corpo do código dos artigos e aí não se detém esse preâmbulo, né? Além de alívio ao sofrimento, ela proporciona cuidado à pessoa, à família e à coletividade. Então a gente tem lá nós vamos ter o doente que nós vamos cuidar, nós vamos ter o acompanhante que faz parte desse cuidado, e nós vamos ter a sociedade que faz parte desse cuidado. Então você veja como isso é uma responsabilidade muito grande, e é um conjunto de atividades muito grande. Organiza suas ações e intervenções de modo autônomo, e aí vem a questão da autonomia que já nós citamos lá. É por isso que há o imperativo de conduta profissional, porque ela é autônoma, ou seja, ela não precisa da medicina para se fazer enfermagem, ela não precisa da engenharia para se fazer enfermagem, ela não precisa do direito para se fazer enfermagem, ela se faz enfermagem porque ela é ciência, porque ela é arte e porque ela é uma prática social, tá? E isso nos traz um outro elemento, que é a colaboração com outros profissionais da área. Então ela vai interagir também com outros profissionais da área, né? Tem direito à remuneração justa e condições adequadas de trabalho. É uma outra questão social de altíssima relevância, né? A gente tem visto muito isso aí. Uma discussão grande, aí os projetos de lei que vai tratar da carga horária, projeto de lei que vai tratar de uma remuneração básica, né? Há quem defenda o piso salarial que comporte todas as categorias, um valor X para enfermeiros, 70% para técnicos, 50% para auxiliares. Há quem defenda, por exemplo, que se estabeleça um piso básico para os técnicos e auxiliares de enfermagem, e aí os enfermeiros não poderia receber algo, né, menor do que isso, nem igual, teria que receber a mais, portanto seria mais prático lutar pelo piso salarial básico para as categorias de base, não lutar. Enfim, tem uma série de discussões, né, que serão fomentadas ao longo dos tempos aí, que o Conselho Federal de Enfermagem e os conselhos regionais vão estar aí nessa luta. E as condições adequadas de trabalho, nós temos visto aí, por exemplo, São Paulo, o Jefferson Capone tem uma luta grande lá com a Renata Pietro lá e outros companheiros lá, na questão do repouso digno, na questão da hora de descanso, né? No Rio você tem
o Paulo Murilo, a Glorinha, Brasília você tem o Adriano, então assim, uma série de estados você tem aí, no Espírito Santo você tem a Rosângela lutando lá, você tem o Elias, né? Então você tem uma série de companheiros aí ao longo do Brasil inteiro discutindo essas questões, por exemplo, de condições mais adequadas de trabalho. E que possibilita o cuidado profissional seguro e livre de danos. Então, aqui é uma outra questão, né, que o Código nos remete, que é discutir. Nós temos que realizar a atividade e na hora de realizar essa atividade nós temos que avaliar o dano. Essa atividade ela tem que ser segura e livre de dano. Então isso está no preâmbulo já, né? Então você nota que isso foi muito bem construído. Eu acho que quem coordenou essa comissão foi o Dr. Jobson, né? O Dr. Jobson era o conselheiro federal há também pouco tempo. Hoje ele está lá cuidando do sindicato no Acre, mas ele tinha uma formação muito boa nesse aspecto. Ele cuidou bastante. Você nota aí que o preâmbulo é muito rico e a gente só em discutir o preâmbulo nós já conseguimos discutir os encaminhamentos todos que o Código de Ética, o novo Código de Ética traz, né? Então você tem aí o que possibilita um cuidado profissional seguro e livre de danos. Sobretudo, esses princípios fundamentais reafirmam que o respeito aos direitos humanos é uma outra questão fundamental. E aí, nesse respeito aos direitos humanos, nós vamos ter questão de gênero, nós vamos ter questão de cor e raça, nós vamos ter questão, né, de afetividade, nós vamos ter questão... então, são uma série de questões que estão ligadas à questão da inclusão social. Então, nós vamos ter todas essas questões ligadas aí à questão do direito humano, que é inerente à profissão e que inclui os direitos da pessoa, o direito à vida, à saúde, à liberdade, à igualdade, à segurança pessoal, à livre escolha, à dignidade e a ser tratada sem distinção de classe social, geração, etnia, povo, crença religiosa, cultura, incapacidade, deficiência, doença, identidade de gênero, orientação sexual, né, ou escolha sexual, nacionalidade, convicção política, raça ou condição social. Então nós participamos deste momento com um forte apelo aí à questão da raça, a questão dessa igualdade racial, que isso viesse, pode, até porque não há ainda uma discussão importante nos conselhos sobre a questão de raça dentro da profissão, da própria profissão, uma profissão que é composta por mais de 70% de negros e pardos, né? Uma profissão que tem índios, uma profissão que é composta em sua total, ou quase que totalidade por mulheres, né? Nós chegamos a casa dos 90%, 95% de mulheres, né? Então essas questões de gênero, de identidade, de escolha sexual, de convicção política, né? Estão todas tratadas aqui no preâmbulo. Para vocês terem ideia da riqueza que é só o preâmbulo desse código. E aí, inspirado neste conjunto de princípios, é que o Conselho Federal de Enfermagem usa as atribuições, aí já são a fundamentação legal de aprovar o Código de Ética. Tá? Então, essas são a questão aí bem básica. E aí ele traz uma principiologia, né? A enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos socioambientais e culturais e em resposta à necessidade da pessoa, família e coletividade. Então, esse tripé pessoa, família e coletividade está presente de novo aqui nos princípios fundamentais da enfermagem, né? Então, quem vai fazer prova de legislação tem que atentar primeiro para essa questão do preâmbulo, que muitas vezes muitos autores, muitas bancas se deem a questão do preâmbulo. Eu já vi muitas questões relacionadas ao direito constitucional buscar lá no preâmbulo da Constituição ou buscar elaborar questões com base no preâmbulo da Constituição. Então, uma banca de categoria, ela vai buscar isso porque você nota a importância que tem o preâmbulo, né? Um outro princípio importante, fundamental, inclusive tem o nome de princípios fundamentais, é que o profissional de enfermagem atua com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais, técnicos e científicos, teórico e filosófico,
exerce suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e da bioética. Então isso inclusive já está posto lá no preâmbulo, né, mas reafirma-se essa posição aqui nos princípios e participa como integrante de equipe de enfermagem e de saúde na defesa de políticas públicas. E aí nós temos o COFEN, nós temos os CORENs, na intransigente defesa do sistema SUS, que eu acho que é a grande bandeira que nós temos hoje. Nós estamos assistindo, infelizmente, nós estamos assistindo um desmonte do SUS. Recentemente aí, vocês, com certeza quem estiver assistindo aqui já viu em determinados lugares aí viu aí o desmonte que o SUS está sofrendo, com a Federação dos Hospitais aí colocando inclusive questões de mudança e pedido para que o povo acompanhe. Tá? Diante dessa convulsão social que vem, dessa ideologia de ódio, de segregação, de separação, é possível que eles aproveitem esse momento para fazer mudanças que de fato vai impactar na vida do trabalhador. Então é importante que nós estejamos atentos, e aí os órgãos de fiscalização, os órgãos de representação são os grandes responsáveis para estar buscando essa compensação. E essa defesa dessa política pública vai ser com ênfase nas políticas de saúde que garantam a universalidade do acesso. Quem é que garante a universalidade do acesso? O SUS. Que garante a integralidade da assistência? O SUS. A resolutividade, a preservação da autonomia das pessoas, a participação da comunidade, a hierarquização, a descentralização política administrativa dos serviços de saúde. Então você nota a riqueza, né, a riqueza de detalhes para quem vai se debruçar para olhar sobre isso, que está previsto aí apenas no preâmbulo e nos princípios fundamentais. E um outro princípio é o cuidado da enfermagem se fundamenta no conhecimento próprio da profissão, e aí é que entra a questão de ser ciência. Ela tem um conhecimento próprio, tem uma metodologia própria, que é capaz de se autofundamentar. Ela não precisa da ciência do outro, ela produz sua própria ciência, ela produz sua metodologia, ela produz o seu conhecimento. No momento que ela produz o seu conhecimento, ela se torna autônoma, tá? E por isso se torna ciência, por isso que é ciência. Por isso que enfermagem é ciência, porque ela produz seu próprio conhecimento. Conhecimento próprio da profissão e nas ciências humanas, sociais, aplicada e executada pelos profissionais na prática social e cotidiana de assistir, gerenciar, ensinar, educar e pesquisar. Então nós temos aqui essa prática social prevista inclusive no preâmbulo, na enfermagem como prática social, ela vai se revestir desse assistir, que é a assistência direta do paciente, gerenciar, seja dos mais variados níveis de gerencial. Nós vamos ter a questão aí da docência, que é o ensino, nós vamos ter a questão do ensino, da docência, do educar, que é a educação em saúde, né? E da pesquisa, que essa pesquisa é justamente quem vai fundamentar o conhecimento na enfermagem. Então, a gente já de cara aqui parabeniza quem organizou o instrumento normativo, né? Foram debates longos, eu participei de 3 encontros, esse debate, o último não foi possível ir, né, por diversas questões, mas foram momentos de debates importantíssimos que foram feitos para construir esse código de processo, código de ética da enfermagem. Eu diria que esse é, sem sombra de dúvida, sem margem de dúvida, o código de ética mais democrático que a enfermagem já teve em todos os tempos. Falando aí de dicotomia, e a gente pode utilizar inclusive essa fala de um tão democrático que jamais foi visto, tanto a forma que ele foi feito, a forma como o Dr. Manuel Neri e como os conselheiros federais conduziram
e aí as comissões conduziram este processo de produção desse código. Então a gente nota aí que o preâmbulo e os princípios é de fato de suma importância, e que a gente pensa aí que os profissionais, e sobretudo aqueles que são conselheiros nas gestões seguintes, a partir de agora inclusive, né, que eles possam utilizar o código de ética e visualizar isso que é possível se ver no preâmbulo e nos princípios. Por que isso? Porque isso é preciso, isso é necessário para se aplicar à justiça. O código de ética não é chicote, o código de ética não é para atingir os adversários, o código de ética é para fazer justiça. Tá? Então, assim, esses princípios e esse preâmbulo, eu acho que ele dá a cara, dá o tom do que é esse código de ética. Né? E aí ele tem uma separação interessante dos direitos. Nós vamos fazer aqui são 23 e 25, nós vamos fazer mais 5 minutos aqui de conversa e nós vamos estar encerrando, tá? Primeiro artigo, né, o artigo 1º do Código de Éticas, um capítulo 1º chamado dos direitos, são aquele que envolve os direitos de todo trabalhador de enfermagem, de todo profissional de enfermagem, que é exercer a profissão com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. Esse artigo ele é de uma riqueza fundamental. Por que é de uma riqueza fundamental? Porque, primeiro, ele traz a questão do exercício da liberdade. Aí eu volto para discutir isso aqui, porque assim, essa liberdade ela pode ser liberdade plena no exercício, ela pode ser liberdade pactuada, tá? Eu não diria diminuída, mas uma liberdade pactuada. Por exemplo, o enfermeiro ele vai ter liberdade plena desse exercício, ele de fato é o executor das atividades, e a técnico auxiliar de enfermagem ele vai ter uma liberdade de exercício pactuado, ou seja, ele vai exercer a atividade sob supervisão e orientação do enfermeiro. Tá? Então é um ponto que eu acho importante de se falar. E a outra questão é que tanto o técnico como o enfermeiro devem exercer essa atividade com segurança técnica. Com a máxima da sua competência, com essa liberdade completa, né? E baseado em quê? Numa metodologia científica, tá? Os dois têm que fazer isso. Sobretudo o enfermeiro, porque ele, como ele vai, essa atividade do técnico de enfermagem é uma atividade delegada, então é preciso que ele tenha o conhecimento científico. E essa segurança ambiental, é preciso que o ambiente seja propício à realização da atividade. Dá um exemplo aqui, por exemplo, um profissional de enfermagem que realiza atividade numa clínica de aborto, ele vai estar realizando a atividade de enfermagem sem a chamada segurança ambiental. Aquele ambiente não é seguro para ele. Então ele vai estar... O primeiro ponto que ele já comprometeu foi essa segurança ambiental, por exemplo. Por quê? Porque o aborto é uma atividade ilegal. Tá? Sendo uma clínica de aborto ilegal, ele vai estar num ambiente que não é um ambiente legal do ponto de vista da lei, também não é um ambiente legal do ponto de vista da moral e da ética. Então logo ele vai estar num ambiente inseguro, ou seja, ele não vai estar exercendo a atividade com segurança ambiental. A autonomia, que nós já falamos inclusive como estava tratando lá no preâmbulo, né? Ser tratado sem discriminação está previsto no preâmbulo também, de qualquer natureza. A gente citou lá uma série, no preâmbulo tem uma série né? A questão da orientação sexual ou da escolha sexual, a questão do gênero, a questão da cor, da raça, enfim. E a gente viu que segundo aqueles princípios lá, princípio da universalidade, da igualdade, né? E os pressupostos legais. Que pressupostos legais são esses? São todo aquele conjunto de normas previstas no Código Penal, na Constituição Federal, nas leis extravagantes, que são sempre lei extravagante, por exemplo, o Código da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, por aí vai. E os postulados éticos
né, os postulados éticos previsto no Código de Enfermagem, que vai estar lá nos deveres e proibições, e os direitos humanos. E a gente, quando fala de direitos humanos, aí a gente basicamente se tem direitos humanos, mas aí os direitos humanos tem divide isso numa grande categoria, do que são os direitos naturais, aqueles direitos sem os quais seria impossível do ser humano existir, e aí a gente traz o mais clássico dele, o direito à vida. Então, o profissional de enfermagem, na hora de exercer sua atividade, aí o artigo 1º, ele amarrou bem essa questão, ele tem que analisar esse conjunto de atividade, né? A 2, que é o artigo 2º, que é exercer a atividade em locais de trabalho livre de risco e dano e violência física ou psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana, à proteção dos direitos e dos profissionais de enfermagem. É uma seara complicada de se resolver, isso aí, porque muitas vezes é uma questão que o empregador tem que resolver, mas o Código de Ética ele não tem um imperativo legal que obriga o empregador a resolver essa questão. E aí fica, embora o profissional tenha o direito de se ausentar do lugar, mas o empregador vai ter o direito de tomar medida contra essa sua ausência, por exemplo, as medidas de demissões por justa causa, por abandono, etc. Então, é um ponto de dicotomia e um ponto de discussão, e a gente vai ter que trabalhar, digamos aí, com o sindicato, com as associações, com as lideranças de representatividade, com o parlamento, etc. Tá? Cumprindo o nosso horário, 23 horas e 30 minutos, nós encerramos aqui, né, no artigo 2º, e no próximo E-News, debatendo o novo Código de Enfermagem, né, por dentro do novo Código de Enfermagem, nós vamos trazer para vocês a partir do artigo 3º em diante, fazendo aí aquele mais ou menos 30 minutos. Agradecemos a todos que nos acompanharam, aqueles que vão nos acompanhar, pedir que deixem os seus likes, seus comentários, né? Faça aí os compartilhamentos, que siga nossa página Enfermagem News no Facebook, e siga nossa página no YouTube, né? Eu vou colocar o vídeo no YouTube também, que é o professor Edson Gomes lá no YouTube. E a todos, meu tríplice fraternal abraço. Deus está no comando.